17, irmão, 17. Glória a Deus. Vamos ler até o verso 7. Que diz assim a palavra: Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pode se assentar, dando glória a Deus. E se você gosta de anotar o tema das mensagens, coloca aí como tema: as lições que o ribeiro nos traz. Escute só. Elias, ele aparece no meio da história bíblica, meio que do nada. Israel estava corrompido, o povo estava adorando a Baal, Israel estava entregue à idolatria. E no verso 17, no capítulo 17 de 1 de Reis, a Bíblia diz que, ora, Elias o tisbita. Normalmente, quando Deus ele vai levantar um homem, Deus ele começa a falar da sua genealogia, da sua família, para dizer a credibilidade que aquele homem haveria de ter no meio social em Israel. Porém, a Bíblia ela não apresenta a genealogia. Elias aparece aqui meio sem pai ou sem mãe, porque para Deus naquele período ali não importava a genealogia, mas importava a disponibilidade do homem para fazer a vontade de Deus. E Elias, assumindo o seu ministério, ele prega contra a idolatria de Israel. Elias, assumindo o seu ministério, ele vive milagres de Deus com ele e através dele. Elias, exercendo o seu ministério, ele confronta o rei do seu pecado, o povo do seu pecado. Então o ministério de Elias ele foi baseado em provas, em lutas, em vitórias, em milagres e em honra. O engraçado é que quando ele aparece na história, ele chega para o rei Acabe e diz: Rei, segundo a minha palavra não vai haver chuva, e segundo a minha palavra não vai chover. E desse momento em diante que ele entrega a profecia ao rei, Deus ele fala com Elias e diz: agora tu vai para o ribeiro de Querite. Após uma profecia se retirar sem ver o cumprimento, Senhor. Após uma profecia se esconder, eu estava querendo participar da batalha. Só que há momentos na nossa vida que Deus também nos esconde, nos deixa no canto, ofuscado, sem ninguém saber o que está acontecendo. Tem momentos que Deus coloca nós no seu esconderijo, nos envia para o ribeiro de Querite e nos deixa lá. Só que quando Deus manda, Ele providencia pão, Ele providencia carne e Ele providencia água. Há momentos em nossa vida que Deus Ele quer que fujamos dos holofotes, das grandes multidões, das muitas pessoas, e nos quer reservado em cima de um monte, escondido dentro do quarto, orando, fazendo a vontade dele através da oração. Há momentos em nossa vida que Deus
secreto. Às vezes tem muita gente ouvindo, e Deus quer falar com você no particular. Às vezes tem muita gente ao seu redor, e Deus quer falar com você sozinho. Perceba que Deus pega e fala: Elias, vai para o ribeiro de Querite. Mas quantas vezes Deus te mandou falar assim: tranca no teu quarto, se joga no leito da tua cama, lança o teu rosto no pó, vai para o monte sozinho, não chama ninguém não, vai você só. Quantas vezes Deus nos enviou para vales, e às vezes a gente poderia ter reclamado da solidão, porque quando Deus nos envia para um Querite, para um vale, e quando Ele nos manda só, Ele permite que os amigos não se aproximem, Ele permite que os irmãos não façam ligação, Ele permite que o pastor não lhe enxergue, só para que você passe e aprenda as lições que o ribeiro nos ensina. No livro do profeta Oséias, capítulo 2, no verso 14, Deus ele fala com o povo assim: eu enviei Israel para o deserto, para lhe falar ao coração. Israel estava só, sem outras nações por perto, não havia como recorrer ao Egito no meio do deserto, só havia sol, seca e o frio durante a noite. Mas no meio daquele deserto, do sol escaldante do deserto, Deus ele providenciou uma nuvem para guardar o povo do sol. À noite do frio, Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque Deus, quando nos envia para o Querite, quando nos envia para o deserto, Ele não nos abandona, Ele está conosco, nos sustentando, mantendo, providenciando. Tá bom, pastor, eu entendi que o vale que eu estou passando pode ter sido Deus que me enviou. E agora o que é que eu faço? Aprenda o que Ele quer falar com você, aprenda o que Ele quer dizer a você. No Querite, Elias aprendeu a ser direcionado por Deus. Olha o verso 3: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te. Isso é o quê? É Deus dando uma direção. Ei, a direção de Deus às vezes vai ser sem a multidão, às vezes não vai ter bagagem, não vai ter parceiro para orar. Às vezes a direção de Deus é para que você sinta um pouco sozinho, é para que você esteja no quarto orando sozinho, sem muita gente, sem muitas pessoas. Porque quando Deus nos direciona, Ele sabe onde quer nos colocar. Quando Deus nos envia para o Querite, Ele sabe aonde quer nos colocar. Há bênçãos que serão mantidas, há bênçãos que serão enviadas para você quando você habitar um período do Querite, na beira do ribeiro. Por quê? Porque às vezes a provisão é como Deus falou com a viúva: entra na tua casa, tranca a tua porta sobre tu e os teus filhos, e consegue vasilhas não poucas, mas muitas. Para quê? Para que o azeite transborde. Talvez se Elias levasse um parceiro, um amigo para o Querite, talvez ele não tivesse experimentado da maior experiência da sua vida, que vai ser mantido, sustentado pelo Senhor. A Bíblia diz que de manhã chegava um povo com pão e carne, e quando ele sentia sede, ele pegava no Querite e bebia. A direção de Deus te leva para o caminho da provisão. Glória, glória. Elias aprendeu no Querite a ser submisso. Verso 3: retira-te daqui e esconde-te. Escute. Enquanto os profetas de hoje em dia querem ser vistos,
Deus pega um dos maiores profetas que essa terra já viu. O profeta que não experimentou a morte, que foi transladado, foi arrebatado em vida. Deus pega esse profeta e fala assim: se esconde. Era um tempo em que a nação, era um tempo em que Israel necessitava de um profeta. Mas Deus olha para aquele profeta e diz: se esconde, profeta. Se esconde. É tempo de se esconder, profeta. Fala a verdade. Se é no tempo de hoje, Deus fala com o profeta e diz: se esconde. Desmancha as tuas redes sociais. Apaga o teu canal do YouTube. Para com as curtidas com like e se esconde. Fala a verdade. Será que os profetas atuais teriam a coragem de se esconder? De se refugiar? De largar aquilo que aprisiona eles para passar um tempo no esconderijo do Altíssimo? Porque às vezes Deus quer te colocar em evidência, mas às vezes Deus também quer te colocar nos bastidores. Às vezes Deus quer te exaltar para todo mundo ver, mas às vezes Deus vai te exaltar dentro do teu quarto. Aleluia. E nós precisamos entender o momento em que Deus quer fazer conosco. Naquele momento ali, o profeta precisava desaparecer para que os desígnios de Deus fossem cumpridos. Naquele momento ali, o profeta precisava diminuir, desaparecer, para que houvesse proteção, para que houvesse providência, e para que a vontade de Deus fosse executada. Depois da profecia, Deus fala: se esconde, profeta. Sai da evidência. Sai dos primeiros lugares. Sai fora do altar. Se esconde. Isso é o quê? É a pessoa aprender a ser submisso. Nós vivemos um tempo que as pessoas não querem se submeter às vontades bíblicas. Nós vivemos um tempo em que uma exortação, uma correção não é mais tratada como, ainda que ele fique, não é mais tratada como uma palavra de Deus. Mas quando Deus falar com você, se esconde. Sai das luzes. Sai das evidências. Para com o que você está fazendo esse segundo período. Seja submisso àquilo que Deus mandar você fazer. Seja submisso, irmão. Seja submisso. Se Deus mandar você levantar, você levanta. Se Ele mandar você se sentar, você senta. Se Ele mandar você correr para o quarto, você corre. Se Ele mandar você adorar, você adora. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você ficar, você permanece. Mas não faz nada sem a direção e sem a submissão a Deus. No versículo 5, Elias aprende a ser obediente. Olha o que está escrito: assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Tem uma parábola em Mateus capítulo 21, do verso 28 ao verso 32. É a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E ele chega para o primeiro filho e diz assim: vamos trabalhar comigo na vinha. E o primeiro filho diz assim: eu vou. Em seguida, não foi. Ao segundo filho ele diz: vamos trabalhar comigo na vinha. Ele disse: não vou. Mas quando o pai vira as costas, a Bíblia diz que aquele filho se arrepende e vai. E Jesus, utilizando isso, pergunta: qual foi o filho que obedeceu? O que disse vou, mas não foi? Ou aquele que disse não vou, se arrependeu e foi? Obediente é aquele que foi. Obediente é aquele que aceitou o convite do Pai. Ó, Elias, vai, se esconde, habita ali no ribeiro. E Elias fez conforme a palavra do Senhor. Elias fez conforme a palavra do Senhor. O que é que precisa para nós entender isso nessa congregação? Para fazermos aquilo que o Senhor mandou através da sua palavra. O que necessita ser transformado
devemos aprender esse conceito de obediência. Obediência verdadeira não é esperar condições favoráveis, entendeu? Não é esperar condições favoráveis. Nós estamos, sabe como? Dependendo da chuva, dependendo do irmão, as condições é favorável para eu fazer? É favorável para eu ir? Eu vou. Mas se não for favorável, eu não vou. Mas a obediência verdadeira não depende de condições favoráveis. Se Deus mandou, debaixo de chuva Ele garante, com um ou dois Ele garante, sozinho Ele garante. Nós não dependemos das condições favoráveis para obedecer a Deus. Não, se Ele falou, Ele garante a vitória. Ainda que a tempestade aumente, ainda que no meio da trajetória Deus nos abandone, ainda que no meio da jornada os alexandres da vida se levantem, mas seja obediente àquilo que Deus mandou você fazer. Seja obediente. O profeta Samuel vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus no vale do Getsemane nos ensina o princípio de obediência. Ele diz: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O conceito de obediência é que nós não precisamos de condições favoráveis. Se Deus mandou, é porque Ele tem propósito. Se Deus mandou, é porque Ele garante. Se Deus mandou, é porque nós iremos atravessar. Você já ouviu aquela promessa que Jesus chama os discípulos em João capítulo 5, se não me engano, e diz: pegamos o barco e passamos para outra margem. Os discípulos, a todo modo, obedeceu, mas a condição ficou desfavorável. Desfavorável. Sabe o que faltou nos discípulos? Confiar na promessa, confiar e obedecer naquilo que Jesus falou. Peguemos o barco e passamos para o outro lado da margem. Havia o quê? Uma promessa. Ia pegar o barco e ia passar para o outro lado. As condições seriam variáveis. O mar podia se agitar e se agitou. O vento poderia soprar forte e soprou. Mas aquilo tudo não tirava a promessa que estava sobre os discípulos de chegar do outro lado, de atravessar para o outro lado. Por quê? Porque a princípio eles obedeceram a ordem. E quando há uma obediência a uma ordem de Deus, segundo a sua palavra, a garantia de chegada, a promessa é cumprida. Você não vai ficar pelo meio do caminho, não vai ficar estacionado no meio da caverna, não vai ficar perdido no meio do querite, pois Deus, se Ele mandou, Ele garante a tua chegada. Ele garante a tua chegada. Deus, Ele garante a tua chegada. Eita glória! Ele garante a tua chegada, irmão. Louvado seja Deus, seja obediente. Seja obediente, porque Deus, dentro da sua obediência, Ele garante a sua chegada. Ah, pastor, eu sei desobedecer, é por sua conta e risco. Quando desobedecemos, é por nossa conta e risco. Você está entendendo isso? Glória! O verso 5 diz: assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Fez conforme o quê? Como isso é difícil nos nossos dias. Como isso é difícil. Faça conforme a palavra, irmão. Conforme a palavra. É o nosso manual de regra de fé, é o nosso estatuto, é a lei do Senhor, é aquilo que nortearia a nossa vida, é aquilo que traria base, sustento para a nossa caminhada, é a palavra do Senhor. Faça conforme está escrito. Quarto, Elias aprendeu sobre dependência de Deus, no versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne. Isso é o quê? Dependência. Isso é depender de Deus.
depender de Deus. A Bíblia menciona, a minha imaginação do pregador é assim, a Bíblia menciona que o corpo levava pela manhã e pela noite. Mas imagine no primeiro dia, sem ele saber o horário que o corpo ia trazer comida, sem saber o horário que o corpo ia trazer o pão. E ele saiu diante da presença do rei. A Bíblia não diz se ele comeu, se ele degustou, se ele encheu a barriga. Ele só foi para o ribeiro, conforme a ordem. Eu não sei quanto tempo depois da saída da presença do rei Acabe, o corpo levou o primeiro pedaço de pão. Poderia ter sido no mesmo dia, 10 dias depois, não sei. Mas houve um espaço de tempo entre a saída da presença do rei e a chegada do ribeiro. E o corpo pela manhã trazia um pedaço de pão, o primeiro pedaço de carne. Só que Elias, o tisbita, louvado seja Deus, ele aprendeu aqui no meio do ribeiro a ser dependente de Deus. A ser dependente de Deus. Há momentos que Deus vai levantar. Ei, Deus não vai trazer mais comida na boca de corpo. Os corpos que Deus vai usar hoje é os irmãos. Os anjos que Deus vai usar para levar água é os irmãos. São os irmãos. Que a gente está esperando Deus trazer carne na boca do passarinho. Não mais. Os passarinhos vão ser usados nessa terra. Somos nós. Somos nós. É o irmão que está do teu lado. É que vai ser um instrumento, um canal de bênção para te abençoar, para me abençoar, para eu abençoar você, para você me abençoar, e assim vice-versa. Nós somos o canal de bênção do irmão que está do teu lado. Você é o canal de bênção que Deus vai usar para o irmão que está do teu lado. Não é esperar os irmãos, é depender de Deus, porque Deus não usa. Deus não fala em secreto. Uma certa feita, eu estava fazendo um evangelismo e o último casal estava entregando folheto. Entregando folheto. E terminamos o folheto, eu e minha esposa, e passou na nossa frente um casal. Era o meu último folheto que eu tinha guardado para trazer para a igreja. O meu último folheto eu falei, tirei o folheto e eu falei, eu vou entregar aqui, mas eu sei que esse aqui não vai. Ele não vai aparecer na igreja. Entreguei o folheto. De todos os folhetos que eu entreguei, quem foi o casal que apareceu? Aquele casal. O culto foi bom, saudamos os irmãos da parte do Senhor, nos alegramos porque os irmãos vieram, e Deus foi irmão mesmo no dia. Falou com minha esposa, digo, pastor, que esse casal não é necessitado, não é só de pão. Não sei se é meu meio lembra disso. Eu não sei, pastor, esse casal, ele não é necessitado só de pão, ele mais coisas. Deus não usa, não revela seus servos? Revela. Fizemos uma cesta e fomos lá entregar o alimento para o irmão um dia. Quando eu botei o pé na porta da casa do irmão, eu falei, vinha saindo uma mulher, e ele com a cara de choro falou, o que aconteceu, homem de Deus? E ele falou, a mulher acabou de me desterrar, pastor. De noite eu não tenho onde botar os meus filhos para dormir. Eu falei, eu lembrei, rapaz, a necessidade não é só de pão. E ali foi correr ele e a Everaldo, por uma casa para pagar para o irmão, compramos comida, achamos uma casa, pagamos o lugar, botamos daí. Colocamos o irmão. Deus não revela o seu servo? Revela. Isso é dependência de Deus. Isso é dependência de Deus. Aprenda a depender de Deus. Eu sei que as coisas vão apertar. E como vai apertar? Eu sei que às vezes pode faltar um pão, a água. E quando Deus te usar para ser um canal de bênção na vida de alguém, não precisa tocar a trombeta dizendo que foi feito, mas conte se dizer o nome somente para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Somente para glorificar o nome do Senhor. Seja dependente. Uma outra certa feita estava eu e minha esposa, um miojo para dividir para 5. Sabe o que é isso? Um miojo para dividir para 5. Você já teve essa experiência de dividir um miojo para 5? Era 2 meninos que comiam igual 2 leões. Emanuel não era nascido não, então era para 4. Emanuel não era nascido não, era para 4.
Mas eu dormi no domingo ao avião. Eu falei, vamos dormir para casa da avó e tu vai para casa da tua mãe. Miojo. Sabe qual foi a resposta dela? Nada. Ficamos aqui com miojo e você, porque os meninos não entendem. Divide o miojo, come esse alimento e Deus vai enviar a providência. Quando chegou 5 horas da tarde, chegou um irmão com uma sacola cheia de peixe. Um bocado de caixa de peixe. E falou assim, irmão, eu fui pregar numa cidade e o cara falou que queria me dar uma oferta, mas não tinha dinheiro para me ofertar. E me deu algumas cestas básicas e um bocado de peixe. E quando o cara me dava um peixe, eu lembrava de tu. Era ele botando peixe no carro, eu lembrando de tu. Eu falei, misericórdia, irmão, eu vim aqui trazer o peixe e deixar os peixes na tua casa. Eu fui peixe, o mês todo. Aprenda a ser dependente de Deus. E outras feitas, Deus usou outros irmãos para me abençoar. E outras crises financeiras, Deus usou outros irmãos para me abençoar. E como Deus já me usou para abençoar outras pessoas. Mas fique você na dependência de Deus. Na dependência de Deus, irmão. Seja dependente dEle. Dependente dEle, dependente dEle, dependente dEle. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele estava ali, era profeta, chamado a ser profeta, e Deus, vai para o ribeiro. Eles não perguntam, lá vai ter pão, pai? Lá vai ter peixe? O ribeiro está cheio de água. Tem alguma providência lá? Não, ele pegou, se mandou para o ribeiro. Deus está me ensinando o quê? A ser dependente. O ribeiro nos ensina, irmão. Isso não nos ensina. Os vales que nós passamos, tiramos os nossos aprendizados. Haja vista, talvez você só vai sair da prova que você está quando você aprender as lições que o ribeiro quer te ensinar. Israel só saiu do deserto quando aprendeu as lições que o deserto queria ensinar. Algumas situações da nossa vida, alguns vales que nós passamos, que só ultrapassamos, só vencemos esses vales quando aprendemos as lições que esses vales querem nos ensinar. Não, você não vai sair do vale sem aprender aquilo que Ele quer te ensinar. Mas quando você te ensinar, Deus Ele vai te tirar de um tempo de escassez para te colocar num tempo de abundância. Louvado seja Deus. Quinto, Elias aprendeu sobre prova. Olha o verso 7. Oh, Elias abençoado. Passando alguns dias, porém o que? O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Oh glória! Qual foi a profecia de Elias? Não vai haver chuva. E agora o ribeiro secou por quê? Porque não tinha chuva. O profeta profetiza que não haveria chuva. Agora a prova chega por conta da sua profecia. Ei, se prepare para ser usado por Deus. E quando você for usado por Deus, se prepare para Deus te usar naquilo que você foi usado para falar. Eu não vou entrar em detalhes. Uma vez um colega meu, um pastor, passou por uma dificuldade, uma traição. A esposa dele estava em adultério. E quando ele veio conversar comigo a respeito, sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, agora, varão, ele falou, vai fazer o quê? Ele falou, agora eu vou botar em prática o amor e o perdão que eu preguei nesses últimos 4 anos. É duro. Mas ele falou, eu preguei tanto sobre perdão nesses últimos 4 anos. Nesses últimos 4 anos eu falei sobre tanto amor de Deus, de perdoar as pessoas. Mas agora chegou a minha vez de viver aquilo que eu tanto preguei. É dura a mensagem. E eu falei, varão, tu tem certeza? E ele falou, como eu vou negar o perdão que eu tanto preguei, Roberto? Como eu vou negar o amor que eu tanto pronunciei? No meio de uma traição, de uma matéria. Eu olhei assim e falei, sim, é crente de verdade. Esse cara é crente. E ele tentou por várias vezes perdoar. E foi perdoando, uma traição atrás da outra. Foi perdoando. Até o dia que a mulher não aguentando mais os seus pecados, o abandonou. Mas ele o perdoou até o último dia. Enquanto ela estava dentro da casa dele.
Você está entendendo? Deus usou uma situação na vida do profeta por conta da palavra do profeta. Então você acha que na nossa vida o ribeiro não vai secar? Ou você acha que na nossa vida o armário não vai ficar praticamente vazio? Ou porque você é crente, é pastor, obreiro, servo, você acha que o ribeiro vai ficar sempre cheio? Vai ter sempre peixe para você pescar? Às vezes o ribeiro seca. Às vezes o ribeiro diz: pastor, o senhor está profetizando escassez. Não estou profetizando na sua vida isso. O que eu estou dizendo é que há situações na nossa vida que às vezes seca. Seca ou não seca? Há situações às vezes que o ribeiro passa do nível mínimo e fica só aquela rapa de lama no final do ribeiro. Pelo menos se você abre as quatro portas do armário, procura e não acha. E você faz que nem a viúva. O que eu tenho agora é um pedaço de bolo, um pouquinho de farinha para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois morrer. Glória. Elias, ele aprendeu a ser dependente, e para ser dependente nós precisamos ser provados. Ele aprendeu sobre o que era prova, sobre o que era ser provado quando a água faltou. Você está entendendo? Há provas na nossa vida que acontecerão coisas. Às vezes vai faltar, às vezes não vai ter. Eu não sei se acontece só com você, mas tem hora que eu procuro pegar no bolso, não há. Eu não sei se acontece com você, né? Às vezes tem hora que eu procuro para fora dela aí, não tem. Às vezes há escassez. E isso Deus te abandona porque faltou? Ele permanece porque você está aprendendo a ser dependente. Eu vou arrumar a provisão. Você está aprendendo a lidar com as provas. Eu vou te ensinar o Deus provedor que eu sou, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Haverá provas, dificuldades em nossa jornada. Haverá circunstâncias, situações. Mas Deus, ele vai permanecer com você, do seu lado, providenciando, mantendo. Louvado seja Deus. Sexto, já quebrei aqui todas as regras da pregação. Sexto, vamos lá, eu vou terminar agora. Sexto, aprenda a estar disponível para Deus em circunstâncias difíceis. Houve um momento da minha vida, irmã Lindal, eu falava assim: como é que eu posso, Jesus, ministrar cura se os meus filhos sofrem de uma enfermidade? Como é que eu posso olhar para alguém e dizer assim: Jesus está te curando agora? Como é que eu posso? Né? Só que Deus nos usa independente da nossa circunstância, e você precisa estar disponível para ser usado independente da circunstância que você esteja vivendo. Elias estava vivendo um período de seca, e Deus fala assim: vai, sai agora do ribeiro, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Elias, ele foi para Sarepta, sabendo que tinha uma mulher que iria sustentar. Mas quando ele chega em Sarepta, ele diz: o bolo é para mim, para o meu menino. Eu imagino a cabeça de Elias, né? O ribeiro secou, agora Deus mandou para Sarepta. A mulher deve ter muito pão, muita farinha na panela, muito azeite na botija, né? Já que ela vai me sustentar, eu estou precisando de um pouco mais de comida. E quando ele chega lá, sabe o que a mulher fala? Só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. E esse pouquinho que nós temos, nós iremos fazer um pão. Eu vou dividir com meu filho e depois nós vamos esperar a morte. Elias olha e fala: faz primeiro para mim então, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai se findar. Esteja pronto no tempo de escassez.
profetiza a vida sobre ele, em meio à dificuldade da sua vida. Seja um instrumento de Deus para aliviar a providência para a vida de outras pessoas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Se fosse eu ia passar minha cabeça e dizer assim: Jeová, o Senhor mandou eu vir, a mulher não tem pão para me dar. Só tem uma mulher, eu não tenho coragem de dizer que o bolo primeiro é para mim. Eu não tenho essa coragem, Senhor, de tomar da boca do menino o último pedaço de pão. Eu não tenho essa coragem. Mas Elias, profeta do Senhor, guiado por Deus, dependente de Deus, provado nas provações, ele diz: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não vai faltar, e a farinha da panela também não vai acabar. Louvado, até que comece a chover em Israel, até que a profecia que eu profetizei passe, até que a chuva comece a molhar a terra. Aprenda a ser usado em tempos difíceis. Os profetas de hoje passam por dificuldades e se trancam. Vocês só profecia nos tempos difíceis? Porque eu estou vivendo um tempo de escassez, eu não posso profetizar abundância de pão na sua casa. Eu posso. Porque eu estou vivendo um período de enfermidade, eu não posso profetizar na sua vida cura. Eu posso, pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Porque estamos vivendo um tempo de dificuldade, eu não posso profetizar um tempo de tranquilidade na sua vida. Eu posso, através do nome de Jesus, eu posso. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele mandar, Ele garante, sim ou não? Ele garante. Esteja pronto para ser usado em momentos de crise. No período da minha vida eu estava orando para que Deus descesse sobre mim um dom de curar. Eu não queria ser pregador, eu queria ser aquele cara que botava a mão e curava. E Deus falava comigo o tempo todo: é através da palavra que você vai curar. E usou homens para falar comigo: é através da palavra que você prega que você vai curar. Um belo dia, eu sentado na mesa da ceia, Deus tinha me dado uma revelação a respeito de minha irmã antes. Na primeira igreja ela não era obreira, era diácono, não tem problema. Deus me falou que aquela mulher ia passar por uma enfermidade grave. E eu, no tempo eu era crente, eu botei o novembro, que deu novembro, coloquei o novembro, botei o novembro, botei o novembro, que deu novembro, botei o novembro. Fazendo prova com Deus. Qual a prova que eu fiz? Eu não sou de abraçar ninguém, mulher nenhuma, não abraço mulher. A primeira prova foi: Senhor, eu sempre sento do lado da minha esposa na mesa da ceia. Faz com que minha mulher seja afastada de mim e essa mulher seja do meu lado para poder entregar a revelação a ela. Estou lá sentado no meio da minha, fechando meu olho na hora da ceia. Quando eu abro o olho procurando minha esposa, quem olha é a mulher do meu lado. Eu procurei minha esposa do outro lado. Eu falei: misericórdia. Eu falei: tá bom, Senhor, o Senhor fez com que a mulher fosse para longe. Agora faz essa mulher me dar um abraço. Não é eu que vou dar um abraço, é ela que me dá um abraço. Todo mundo sabia, me conhece, até hoje eu mantenho isso. Eu não sou de sair abraçando as irmãs. Eu falei: faça com que ela, mesmo sabendo da minha conduta, do jeito que eu gosto de ser, faz ela vir com os braços abertos para me dar um abraço. Terminou tudo, aquela mulher ela veio e me deu um abraço. Eu falei: Jesus, eu tentando me sair, me esquivar, e ela me deu um abraço. E eu falei: olha, mulher, o Espírito Santo me disse há 2 madrugadas que tu vai passar por uma enfermidade grave, mas Deus mandou te dar um versículo. Oséias capítulo 12, verso 14: se der distante, Ele quer falar contigo no meio do deserto que você vai passar. Aleluia. E quando Ele falar, esteja atento para ouvir aquilo que Ele vai dizer. Pronto. Ela falou assim: amém, irmão Roberto. Amém. Passou-se o tempo, ela contou o testemunho. Depois daquela profecia, ela foi fazer os exames e descobriu um câncer no útero. E aí ela foi fazer os exames, foi se jogar nos pés do Senhor, e no meio da trajetória daqueles exames, e fazendo exame, dando tudo positivo, diagnóstico contrário a ela, e ela se jogando na presença do Senhor, se lançando para ouvir Deus falar. Depois que Deus falou com ela fez de novo os exames. Quando foi olhar, então estava curada do câncer. E ela veio à frente e contou o testemunho dizendo: eu estava irmão com câncer no útero, e porque Deus falou que queria falar comigo, eu fui ouvir o que Ele tinha para falar, e quando eu ouvi, repeti todos os exames, mas
esteja disponível para ser usado. Sério? Já vou acabar. Elias aprendeu no querido que era honra, que é ser honrado por Deus. Elias começou escondido o seu ministério, mas quando finalizou sua jornada foi arrebatado. Glória a Deus. Isso é honra. Elias aprendeu que no meio do querido, Deus ele sustenta. Isso é honra. No meio do querido, Deus enviou uma viúva. No meio da escassez, Deus enviou uma viúva. Começou escondido, sem água, mas no final da sua jornada, o que foi? Foi levado ao céu, a ser arrebatado. O corpo foi glorificado. Você está entendendo? É isso quando Deus quer ensinar a gente algumas lições. Ele nos leva, irmão. Deus nos leva ao querido, ao vale, ao deserto. Você quer botar o nome que você quiser, a tempestade, ao vento. Assim, a gente tem costume de apelidar as provas de essa tempestade, esse vento, essa luta, assim. Mas se você for um servo fiel, você não precisa nem ser semelhante a Elias, não. Mas se você for um servo fiel, Deus ele não te abandona em lugar nenhum. Ele não te deixa em lugar nenhum. Não, ele pode até ficar em silêncio, mas ele não te abandona. Ele não te abandona. Não te deixa só. E você vai ver evidências da presença dele. O querido que foi o lugar onde Elias recebeu a direção. O querido foi o lugar onde Elias aprendeu a submeter-se e a obedecer. O querido foi o lugar da disciplina, da dependência. O querido foi o lugar da honra. Foi o lugar de aprender a participar da obra dele. O querido foi o lugar onde Elias aprendeu que Deus era mantenedor de todas as coisas. Se coloca de pé, vamos orar. Eu sei que o tempo não está fácil para ninguém. E talvez você esteja vivendo uma prova, uma luta. Conselho pastoral. Peça sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque até os vales que nós passamos há um propósito de Deus. Os ribeiros que enfrentamos, os queridos que enfrentamos há um propósito divino. Que às vezes só vai passar quando você aprender a ouvir. Comece a orar, Senhor, me dá sensibilidade do ouvir, para que eu possa ouvir a instrução que o Senhor quer falar comigo. Comece a pedir sensibilidade para que você possa identificar a voz de Deus no meio do vale, em meio a tantas multidões. Porque no meio do vale vai parecer que é pecado, é isso, é aquilo, foi outro. Mas você aprenda a discernir qual é a voz de Deus. Não, a voz de Deus nunca foi a voz da multidão. Não tem aquele ditado secular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira do diabo. Não, a voz de Deus é a voz de Deus, é a voz do povo. É a voz do povo. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A voz da multidão às vezes é mentira. Então você aprenda a ter discernimento da voz do Senhor, para que as multidões das vozes não te atrapalhem. Elias ele tinha convicção que na beira do Querite, ali na ribeira do Querite, era Deus que falava com ele. Fica aqui escondido, vai até a viúva, fica no ribeiro, bebe da água do ribeiro, come do pão que o povo dá, da carne que o povo dá. Seja obediente à voz de Deus. Amém? Aprenda a ouvir Deus no meio do Querite. Sabe por quê? Porque o Querite nos ensina, o ribeiro nos ensina. Santíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja, meu Pai, aprendizado, Pai, no meio das nossas lutas, Senhor. Como eu sei, meu Pai, que não está fácil para ninguém. Como eu sei, meu Pai, que alguns irmãos possam estar passando por algumas lutas, algumas provas, Senhor. Ah, Jesus, fala com a tua doce voz suave.
para que nós possamos ouvir, Senhor, as instruções, Pai, para que nós possamos prosseguir seguindo a Tua vontade, Senhor. Ah, meu Jesus, se nós não conseguir ouvir, meu Pai, por favor, não desista de nós, Senhor. Ah, meu Pai, Jonas, ele estava ouvindo, Pai, a Tua voz perfeitamente. Ele sabia que o propósito era ir para Nínive, mas ele optou, meu Pai, a ir para Tarsis, mas ainda assim cumpriu-se a Tua vontade, porque o homem, quando não quer escutar a voz de Deus, Deus envia a tempestade para falar com ele. Quando o homem não quer ouvir a voz de Deus, Deus coloca um peixe para engolir ele, para que ele possa ouvir Deus falar novamente. Então deixa eu te dizer, aprende a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Aprende a ouvir Deus falando com você, para que não seja necessário vales, ribeiros, peixes, para falar em nome do Senhor. Mas que você aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. 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 Aleluia. Aleluia, Jesus. Nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor. Como o autor, Pai, do hino 151 da harpa cristã, fala, Pai, suavemente. Oh, aleluia. Fala, Pai, de uma forma que nós possamos entender, Senhor, porque às vezes o nosso conhecimento é pouco, Senhor, nós não entendemos às vezes até eu falar. Então fala, meu Pai, pela Tua misericórdia e graça, de uma forma que nós sabemos entender, Senhor. Mas não deixa, Pai, estarmos nesse vale sozinho. Não deixa, Pai, enfrentar, Pai, a fúria do deserto a só, Senhor. No meio da tempestade, meu Pai, se levante para apaziguar o vento, para acartar o mar, Senhor. E no final, meu Pai, de tudo, nós iremos falar com meus discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Quem é este que coloca limite no mar? Quem é esse que o mar lhe obedece? Quem é esse que o vento escuta o som da sua voz? Eu digo: quem é este? Esse é aquele que estará sentado à destra de Deus. Esse é aquele que tomou o livro dos 7 selos das mãos do Senhor. Esse é aquele que tem o teu nome gravado no livro da vida. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Coloca a tua mão assim. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre. E os irmãos dizem amém? Amém. Nós temos escola bíblica domingo pela manhã. Não falte, você que gosta da escola bíblica. E quando você vir, nós estamos aqui no final da escola bíblica, o café da comunhão. Amém? Traga aí um bolacha, um café, né? E daqui a gente vai se reunir para depois do culto da escola bíblica a gente degustar um cafezinho da manhã. Amém? Vai em paz para sua casa em nome de Jesus. Diga para mim,